Salve, salve, universo narrado. Hoje a gente vai falar de geometrias não euclidianas, velho. Senta aí que eu quero trocar uma ideia com vocês de um dos livros mais legais que eu já li esse ano. Seguinte, galera, esse aqui é aquele quadro onde a gente troca ideias sobre alguns livros, algum livro que eu tenha lido, eu indico pra vocês, tento vender o peixe aí, né? Mas de verdade, cara, esse livro eu queria muito gravar esse vídeo, porque tem uma história legal, é um livro muito legal, que no fundo é esse livro aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Leonard Mlodinow, A Janela de Euclides, velho. Assim, eu já conheci esse autor, já tinha até, inclusive talvez eu traga aqui outros livros dele, inclusive O Andar do Bêbado, é um livro que eu li, gostei muito, mas enfim. Esse A Janela de Euclides, velho, é até uma história interessante, antes de eu falar do livro propriamente dito, porque eu tinha comprado esse livro há muito tempo, velho, sei lá, uns 5, 6 anos ou mais, não é porque eu nem lia direito, mas eu já achava legal essa ideia de comprar livro. E eu que eu comprei, comecei a ler e tive dificuldade, primeiro que na época eu não tinha muito hábito de leitura, então um livro desse aqui de 260 páginas era um livro grande pra mim, então comecei a ler, parei, acho que eu não tive muita maturidade até pra ler o livro e ficou quieto. E enfim, esse assunto voltou a me interessar recentemente, velho, porque eu tenho estudado um pouco de relatividade geral, né, na física, geometrias não euclidianas e tal, e eu queria entender um pouquinho melhor o que é a ideia da geometria não euclidiana. Na física, isso é às vezes comum, né, velho, quando você está estudando, às vezes você está fazendo conta e tal, mas você nem está entendendo exatamente o processo. Eu percebi que eu estava um pouco assim, eu não estava sacando muito bem essa ideia da estrutura do espaço-tempo, dessa geometria que é não euclidiana, de onde que ela vem, como é que ela funciona. Eu queria pegar um negócio mais fundamental e tentar entender isso. E eu lembrei que lá em casa eu tinha esse livro, e aí eu busquei ele e falei, cara, eu vou ler esse negócio. Então foi um momento que eu estava interessado no assunto e peguei pra ler e, bicho, aí eu vou contar pra você a história. Esse livro é muito legal, velho, muito legal. Enfim, é um livro de 260 páginas, como eu falei, eu li em uma semana porque realmente eu gostei pra caramba, a história é muito maneira. Foi no momento em que eu tava mais interessado no assunto, até mais maduro, tem um pouco isso a leitura às vezes, né, velho? Dependendo se você não tem uma maturidade ideal o suficiente pra ler certo tipo de coisa, mas você revisitar aquilo no futuro, às vezes funciona. Pra mim funcionou bem. Beleza, eu tô com uma pessoa que vai me ajudar na verdade, que vai acabar interagindo com você. Se você quiser ir perguntando sobre o livro, pode falar, mano. Mas enfim, o que eu acho do livro, cara? Qual que é a história do livro? Basicamente, a história do livro é a seguinte. São divididos em 5 capítulos, né? Primeiro, a história de Euclides, ele fala da geometria euclidiana, fala dos gregos antes de Euclides, como foi concebida essa geometria euclidiana, que, para quem não conhece, é basicamente a geometria que você estuda na escola, a geometria do espaço plano, geometria do teorema de Pitágoras, essas coisas todas. Quando você fala de teorema de Pitágoras, já existe uma ideia geométrica implícita ali que às vezes você não parou pra pensar. O que acontece é que tinha o quinto postulado do Euclides, né, o conhecido como postulado das paralelas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que ele foi questionado durante muitos anos. O que acontece então é, na primeira parte, então, ele faz toda essa revisão da história da geometria euclidiana, que é a única geometria que era conhecida até pouco tempo atrás. O capítulo 2, ele fala de Descartes, que é a geometria analítica, né, velho? Ele fala do pensamento cartesiano, o plano cartesiano, a ideia de juntar a álgebra, né, os números com a geometria e fazer uma descrição analítica e algébrica da geometria, que foi uma revolução, assim, cara, incrível, é muito interessante você estudar essa história de Descartes. Capítulo 3, ele fala da história de Gauss. Aí você vê que Gauss, esse cara era um gênio mesmo, velho. Tão gênio que Gauss foi vivo na época de Napoleão. Essa história até eu já conhecia, mas no livro aqui ele conta também. Quando Napoleão foi invadir, tava dominando tudo e, enfim, guerra geral, né, velho? Ele foi invadir, agora eu não me lembro se é a Prússia, mas enfim, uma cidade, eu nem sei se era a cidade que Gauss nasceu, ou onde Gauss morava, mas enfim, uma cidade dessa aí que ele foi invadir, não lembro se era na Prússia, mas enfim, ele ia invadir. Só que Gauss ou morava lá, ou era nascido lá, e aí ele fala, não, aqui a gente não vai invadir não, porque o maior matemático de todos os tempos está nessa cidade, ou nasceu nessa cidade. E de fato Gauss era muito conhecido enquanto vivo ainda, né? Conhecido como príncipe da matemática. Então, enfim, Gauss fez coisas geniais, capítulo 3 é sobre ele, porque o Gauss é o cara que questiona e leva a fundo o questionamento do quinto postulado do Euclides. Falei assim, cara, será que esse postulado é necessário? Será que existe uma geometria consistente sem esse postulado? Ele começa a questionar isso. Aí esse capítulo 3 ele fala do Gauss, fala do Riemann, fala do Poincaré, que começando com o Gauss ali, esse questionamento do quinto postulado, ele começa a descobrir que, peraí, velho, parece que podem existir geometrias em que o quinto postulado não vale, são as chamadas geometrias não euclidianas, que são consistentes e que funcionam. Aí são as geometrias hiperbólicas, são outros tipos de geometrias, cara. E aí eu até arrepio, olha que louco, porque realmente são geometrias, velho, que é difícil até de você conceber, e acho que essa foi a grande dificuldade quando eu estava estudando relatividade geral, de entender, porque a gente foi educado totalmente nesse paradigma euclidiano.
no fundo, velho, foi com esse livro que eu de fato comecei a ter uma intuição sobre o que é uma geometria não euclidiana, o que é uma geometria num espaço curvo, né, velho? Mesmo tendo estudado um pouco de relatividade geral, realmente aqui foi onde eu comecei a ter as intuições do que significa isso. Eu ainda estava num paradigma completamente euclidiano, de espaço plano, e não conseguia entender o que era essa nova geometria, e realmente tem esse livro muito bom, um livro de divulgação científica, né? Que eu acho que atende a muitas pessoas. Se você é um cara que não conhece muito geometria, é um livro que conta de história da ciência, conta de muita coisa legal, perpassando esses matemáticos, mas é um livro que mesmo você que gosta de física e conhece, cara, eu acho que você vai gostar também. Eu acho que você vai encontrar coisas legais, como eu mesmo encontrei. Tem algumas ideias que ele mostra para te dar uma intuição do que é um espaço que não é plano, que, cara, abriram muito minha cabeça, eu gostei pra caramba. Mas enfim, continuando perpassando pelo livro, falei da história do Gauss no capítulo 3, o capítulo 4 é sobre o Einstein, que é especificamente sobre a relatividade geral, que é o capítulo que mais me interessou, do uso dessa geometria riemanniana, geometrias não euclidianas, para descrever o espaço-tempo. Então o capítulo 4 é essencialmente sobre física, que no fundo é a física com geometria, porque a teoria da relatividade geral é uma teoria essencialmente geométrica, né? E o capítulo 5 é o último, que ele fala de cordas e outras revoluções de geometrias não euclidianas sendo usadas para descrever espaços e teorias físicas. A história do livro é essencialmente essa, né? E faz a pergunta aí. Espera aí, não gritar o bem. Gravar em espaços públicos é sempre um desafio. Não, mas mas se for entrar aí, tem que pegar direito. Fala então, vai. É porque você fala de uma geometria euclidiana, que pelo que eu entendi é uma geometria puramente, a princípio, espacial, assim, algo mais imagético talvez, e depois você menciona a entrada de números, assim, né, com Descartes e a matemática cartesiana. Minha pergunta era por que dessa entrada, assim, entendeu? Tipo assim, tinha alguma coisa que não era possível de se operar somente pela lógica euclidiana, que demandava a entrada de uma construção algébrica, assim, ou foi algo que sei lá? Na verdade, até aparece aqui no livro, ele coloca o Descartes muito como um cara preguiçoso. Ele tinha preguiça da geometria euclidiana, né? Ele achava que essa geometria só de figuras mesmo, ela era muito complicada, porque às vezes, por exemplo, você definir um círculo na geometria euclidiana é complicado. A definição de um círculo um círculo é um conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância de um certo ponto dado, que é chamado de centro do círculo. Essa distância é igual ao raio, essa definição. Na geometria cartesiana, né, utilizando a geometria analítica que a gente chama hoje, um círculo é o conjunto de todos os pontos x, y, tais que x² mais y² igual a r ao quadrado. Então tudo fica muito mais conciso quando você dá um tratamento analítico para a coisa, né? E aí o Descartes é muito por preguiça, era um jeito diferente de tratar, mas aí quando ele começou a mexer com isso, a gente percebeu que esse jeito novo de tratar permitia com que o estudo fosse às vezes muito mais fácil, não só muito mais fácil, como se a gente começasse a estudar de um jeito muito diferente, muito mais amplo as coisas. A geometria analítica, né, essa ideia cartesiana de juntar a álgebra e usar os números para descrever as figuras geométricas, foi um avanço muito grande. Então surgiu meio como preguiça do Descartes, né, isso da geometria euclidiana, mas depois possibilitou vários avanços e realmente foi uma revolução na matemática, foi uma revolução na geometria. Mas ainda era um paradigma euclidiano, a geometria do espaço plano e tal, era só um tratamento diferente. Ou só a partir do Gauss, desse postulado, que se permitiu pensar em alguma coisa que não fosse dessa ordem. Exatamente. Com o Gauss, que questiona mais a fundo o postulado lá, que começam a surgir. O quinto postulado, o postulado das paralelas, ele fala basicamente o seguinte: pega duas retas, vamos lá. O postulado fala o seguinte: pega duas retas, traça uma reta que corte elas, beleza? Se, num certo lado desse corte, os ângulos formados são menores do que um ângulo reto, 90 graus, ele fala que essas retas vão se encontrar desse lado. Então, por exemplo, se são duas retas que a gente entende, né, no paradigma euclidiano de paralelas, se eu traço uma reta que corta elas, ela vai interceptar em 90 graus as duas, então elas nunca vão se encontrar. Se elas se encontrarem aqui em ângulos maiores do que 90, então isso significa que elas nunca se encontram desse lado.
mas se do lado que essa reta interceptar elas formarem ângulos menores que 90, elas se encontram lá. Esse era o postulado, que muita gente foi questionando se não deveria ser um teorema, se não poderia ser demonstrado dentro do sistema euclidiano e tal, mas enfim, era questionamentos desse tipo, até que o Gauss questionou se de fato ele era um teorema, um postulado necessário, e foi estudando e criando outras geometrias consistentes sem esse postulado. Beleza? Mas enfim, pessoal, esse livro aqui eu achei massa pra caramba mesmo, inclusive até coloquei umas marcações aqui que eu preciso revisitar eles, até mesmo umas ideias de roteiros pra vídeos que eu tive. Cara, eu gostei muito mesmo, é um livro, como eu disse, que do ponto de vista da história da matemática é riquíssimo, do ponto de vista de você, velho, que estudou, que só conhece um tipo de geometria, abre muito sua cabeça sem entender outros tipos de sistemas, e pra você que de fato gosta um pouco mais de matemática ou até mesmo de física, velho, como eu falei, esse aqui foi o livro que realmente me fez começar a ter uma intuição do que é a ideia dessa geometria não euclidiana, do que é esse espaço não plano e de qual que é a diferença no tratamento. Eu já tinha estudado um pouco essa matemática, sabia fazer algumas contas, mas ainda não estava entendendo exatamente o que era o negócio, velho. Aqui com esse livro foi onde eu comecei a entender, então eu acho que vale a pena muita leitura, recomendo demais, cara, gostei muito mesmo, é um livro muito rico, como eu já disse, velho, os livros desse autor são todos muito bons, velho, já fica recomendado aí de cara todos desse cara, porque eu já acho que é o terceiro ou quarto livro dele que eu li, e todos eu gostei muito, mas esse aqui acho que dado as circunstâncias, né, velho, do que tava me interessando de conhecer, esse livro, enfim, foi muito bem recebido aqui. Esse autor, inclusive, pessoal, na verdade, ele é um físico, que hoje em dia acho que já não estuda nem mais física e tal, ele só escreve, né, e tal, não trabalha como físico, como pesquisador nem professor, mas ele é um cara, velho, que inclusive é legal. Um dos livros que eu li dele chama Feynman's Rainbow, né, o arco-íris de Feynman. Esse cara, ele entrou na Caltech, que é a universidade na qual o Feynman era professor, na época que o Feynman era vivo. Então ele conversava muito com o Feynman e tal, gravou várias conversas dele com o Feynman e escreveu esse livro, o arco-íris de Feynman. Então, enfim, ele é um cara, um grande físico, foi professor na Caltech, junto com o Feynman e tal, mas depois ele saiu e parou de mexer exatamente com física e escreve vários livros de divulgação científica, né? Essa que é a onda desse autor aqui. Eu não entendi esse paradigma do teorema. Tipo assim, por que exatamente esse mobilizou essa tanto de discussão a ponto de se produzir uma outra forma de geometria diferente? Na verdade, o começo foi o seguinte, vários matemáticos questionavam se o quinto postulado ele era necessário. Não, acho que esse postulado pode ser um teorema, acho que parece que dá para demonstrar ele dentro do sistema euclidiano. Então, postulados são aquelas coisas que você assume e a partir delas você demonstra teoremas e cria toda a teoria. Esse quinto postulado ele é muito questionado se de fato ele é necessário, se ele não poderia ser um teorema, se ele não poderia ser demonstrado dentro do próprio sistema euclidiano. Tanto é... Isso, exatamente. E tanto é que ele conta a história de vários caras que o desafio dos matemáticos era tentar demonstrar o quinto postulado, para mostrar que ele não precisava ser um teorema e tal. E muita gente achou que tinha demonstrado, mas no fundo, quando demonstra, o cara percebe que no fundo ele está assumindo uma ideia que é equivalente ao quinto postulado e tal. Em vários momentos, alguns matemáticos acharam, não, demonstrei o quinto postulado, não precisa postulado. Então era mais uma discussão da consistência do sistema. Até que o Gauss foi o cara que de fato pensou assim, cara, na verdade, será que eu preciso disso para que eu tenha geometria? Como é que seria uma geometria sem isso? Aí que vem toda a discussão da ideia das geometrias hiperbólicas, um conceito diferente de reta, de paralelas. Aí realmente é um negócio um pouco mais complicado. Aí é uma ideia de uma geometria completamente diferente da que a gente tem, e acho que aí vale a pena se dedicar um tempinho se quiser se entender um pouquinho mais sobre isso. Entendeu? Mas como que foi isso? Por que precisar de uma geometria que bagunça todos os conceitos e todos os parâmetros que antes existiam? Assim? Não é precisar de uma geometria. É isso que é a parte talvez mais legal do livro, que ele junta com a física e desde de Euclides, a matemática utilizada para fazer a física era pautada nessa geometria euclidiana. Só que não necessariamente o nosso espaço é plano, né? A gente, por exemplo, na Terra, a gente está falando de um espaço curvo. Então, por exemplo, o teorema de Pitágoras não se aplica. Por exemplo, quando você fala o teorema de Pitágoras, quando você dá um jeito de calcular a distância entre dois pontos, automaticamente você já está assumindo uma coisa que a gente chama de métrica. E automaticamente você já está assumindo um tipo de geometria. Por exemplo, o teorema de Pitágoras você está assumindo que o espaço é plano. O que aconteceu aí foi a maior revolução de todas, foi a do Einstein, que é o capítulo 4, foi ele, na verdade, perceber que a geometria... Primeiro, então, foi uma percepção de que a geometria euclidiana não era única,
eu poderia criar outros sistemas de geometria igualmente consistentes, mas sistemas bem mais malucos, difíceis de intuir. Para que serve isso? Isso aí é trabalho de matemático à toa, que fica pensando na geometria maluca que não faz sentido. Beleza, pode ser, mas aí não foi bem isso, né? Porque o Einstein, capítulo 4, ele na verdade usa exatamente essa ideia de geometrias. Aí é muito legal a história aqui, né? Ele usa exatamente essas geometrias não euclidianas para descrever a gravitação. Ele mostra aí o bonito da gravitação einsteiniana, que é uma teoria completamente geométrica, não existe força, não existe nada, existe a geometria. Existe um espaço que é não euclidiano e a gravitação ela é descrita como um efeito geométrico desse espaço, da deformação do espaço-tempo. E aí ele foi percebendo, e hoje tem muitos desses estudos para a gente entender se esse universo nosso é um espaço plano ou se não é e tal. Mas enfim, a grande questão depois é que tem aplicações físicas. Aí no capítulo 5 ele mostra mais isso. Quando você começa a pressupor umas geometrias malucas, com 11 dimensões, igual na teoria das cordas, você começa a criar um tanto de teoria louca. E talvez nosso espaço seja um negócio muito mais bizarro do que a gente imagina. A gente tem essa experiência aqui, em primeira aproximação com o espaço plano e tudo mais. Se for pensar mais a fundo, e quando os caras falam de cordas que é em escala microscópica, eles falam de dimensões que a gente não consegue nem acessar porque são microscópicas e tal, dimensões circulares, um negócio maluco, o nego começa a fazer umas teorias físicas e descrever muita coisa louca nessas geometrias. E talvez, é o que você falou assim, mas pra que criar essas geometrias malucas? Porque talvez o espaço seja maluco, né? Nossa experiência aqui sensorial é de que o espaço é euclidiano. Meu Einstein já mostrou que não é exatamente o espaço, na verdade pode ser uma experiência muito mais louca do que a que a gente consegue acessar, né? Então essa que é a ideia dessas geometrias loucas começarem a serem aplicadas na física. Louco demais, né? Como que, tipo, por exemplo, o Gauss teve, que a gente está falando então de uma matemática que acaba tendo uma aplicabilidade em outros campos, que não ela mesma, né, assim. E aí parece que o caminho de construção é justamente o oposto, né? Tipo assim, não saber de todas as aplicabilidades e só jogar o trem, né? Tipo, como opção. Tipo, como que você chega nisso? Assim? A matemática é um negócio muito assim, né, velho? É um negócio muito realmente, me parece, né? Sem nenhum compromisso com a realidade objetiva, né, velho? É uma diversão. O cara fica estudando um tanto de coisa que não tem aplicação nenhuma. Aí depois um físico, um engenheiro, um bio, tem uma aplicação aqui, assim, assado e tal. Por exemplo, quando o Einstein estava com essa ideia de que talvez a geometria utilizada para descrever o espaço deveria ser uma geometria não euclidiana, ele só conseguiu fazer a coisa porque o pessoal, ele veio depois de Gauss, de Riemann, desses caras. Ele falou, não, o Riemann, que foi um cara que veio depois de Gauss, né? Inclusive foi aluno de Gauss e tal, desenvolveu um sistema de geometria não euclidiano. Pera aí, o Einstein, deixa eu tentar usar esse trem. Ele ficou anos estudando, que é uma matemática complicada, até dar conta da matemática, e formular a teoria dele. Então a matemática vai desenvolvendo um tanto de teoria muito doida. E as aplicações surgem depois. O matemático não me parece, né? Não sou matemático, mas pelo que eu conheço, um pouquinho de matemática eu já estudei, de alguns matemáticos, a matemática não me parece ter nenhum compromisso com uma coisa fora dela. A matemática parece ser uma coisa fechada dentro de si mesma. Deixa eu estudar esse sistema, lógico, como é que ele funciona, daqui que sai daqui e tal, e o compromisso disso aí ter alguma coisa a ver com a realidade fica pro físico. E se não tiver, a matemática continua fazendo também, não tá nem aí. O que o Gauss fez, não estava pensando em física, espaço, tempo, não, estava pensando em geometria. O trabalho da matemática é esse, né? A física é bem legal, né? Eu acho a física bem mais legal por isso, né, velho? Por você usar toda essa matemática e tentar conectar isso com a realidade e descrever. Mas a matemática não tem compromisso nenhum com a realidade. Por que esse nome desse título? O nome do título, acho que é o seguinte, né? A Janela de Euclides, isso é muito louco, é bem até poético. Ele fala que, no fundo, a humanidade, ela tá sempre observando. Um dia de amanhecer. A janela de Euclides é, né, um abridor de horizontes, né? A teoria aqui, né, ele disserta muito sobre isso no livro, de que a humanidade, ela tá sempre enxergando a realidade por meio de uma ótica, que é a ótica da geometria. Começou lá com Euclides, depois muda a geometria e veio com Einstein, é uma geometria não euclidiana, mas depois vem as teorias das cordas, enfim. Então sempre, de algum jeito, a geometria ela é fundamental para a descrição da realidade física. Então quando ele fala da janela de Euclides, foi uma janela que o primeiro cara foi Euclides que abriu e desencadeou um processo maluco no qual o uso da geometria parece ser extremamente primordial para o desenvolvimento de teorias físicas, né? Então, quando a gente fala de mecânica quântica, quando a gente fala de um espaço de Hilbert, que é um espaço de infinitas dimensões, onde habitam lá os vetores de estado, quando a gente fala de relatividade geral, um espaço quadridimensional curvo, sempre criam-se espaços quando surge uma teoria física nova, né? A teoria das cordas é isso, então parece que o espaço, meio maluco,
ele sempre aparece e a geometria aparece sempre como algo necessário para desenvolver uma teoria física nova. Então a matemática, por teorias geométricas, né, está de algum jeito sempre presente, né? Janela de Euclides, né? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Janela de Euclides, a história da geometria das linhas paralelas ao hiperespaço. Recomendadíssimo, velho. Muito bom, muito bem. Não imagino o trampo que não deve ter dado para fazer isso aqui, cara. Tem várias referências bibliográficas e tal, mas realmente é um serviço muito bem feito, muito bem escrito e muito bem estudado, velho. Então, enfim, recomendo aí. E não se esqueça, é muito simples, mas se você comprar pelo link que tem na descrição, que é o link da Amazon, que é onde eu encontrei o menor preço, você ajuda muito o canal. É um negócio muito simples, velho, mas você ajuda a gente. Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro do que a gente produz aqui, caso você tenha gostado. É isso aí. Prazerão. Até mais. Tchau, tchau. Esse cara aqui é. Galera, é isso aí. No vídeo de hoje tivemos uma participação especial dessa pessoa aqui, que é a Carol, que é a pessoa mais linda que eu já conheci. Tá legal, mas não me coloca, E espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia disso aqui é, na verdade, trazer um jeito de deixar um pouquinho mais dinâmico, né, essa conversa. Enfim, um pouco mais natural, talvez, com alguém aqui perguntando, alguém que está curioso para saber mais sobre o livro. Então, enfim, me fala o que vocês acharam aí, se fez algum sentido. Demorou? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.